Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com você, esteja com a sua casa. Vamos separar o tempo agora para estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia Sagrada. E hoje eu vou fazer uma pergunta para você que nos assiste aqui no Profetizando Vida. Que tipo de ovelha você é? Você é uma ovelha de Jesus? Se é ovelha, que tipo de ovelha você é? Lembro quando criança, eu andava muito, pelo menos no período de férias, eu ia muito na fazenda onde minha avó e meu avô moravam. Isso lá na Bahia, lá em Jequié, na Bahia. E como era gostoso ver meu avô e minha avó cuidando dos animais, das criações ali daquela fazenda. E eu gostava muito mesmo de ver os bodes, as cabras, os cabritinhos correndo para cima e para baixo. Na fazenda do vovô não haviam ovelhas, haviam sim bodes, cabras e cabritos. E eu confesso que eu nunca entendi muito bem a diferença de um bode para uma ovelha, de uma cabra para uma ovelha, a não ser uma diferença estética, né? A ovelha dá aquela lã e a cabra não. Mas eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Disse que um dia um pastor que cuidava tanto de bodes quanto de ovelhas, estava andando ali, né, pela relva, pelo gramado, com seus animais pastando. Havia ali bodes e ovelhas. E havia um bode e uma ovelha, e de repente o pastor estava andando, tropeçou, esbarrou tanto no bode quanto na ovelha. Ao esbarrar na ovelha, a ovelha baixou a cabeça e gemeu. E ao esbarrar no bode, o bode baixou a cabeça e deu uma chifrada no fazendeiro. Esta é uma das principais diferenças entre o bode e a ovelha. A ovelha é muito mais leal, muito mais fiel ao seu pastor. A ovelha não ataca o seu pastor. Já o bode é traiçoeiro. O bode revida. A Bíblia fala que há bodes e ovelhas também no mundo espiritual. Por isso que eu te faço uma pergunta. Você é bode ou você é ovelha? Se é ovelha, que tipo de ovelha você é? Bom, vamos ver primeiro a distinção entre bodes e ovelhas, que está no Evangelho, segundo escreveu Mateus. O evangelista Mateus, conhecido, né, o São Mateus, escreveu no capítulo 25, do versículo 31 a 34, o seguinte texto comparando bodes e ovelhas. É uma fala que diz assim, Mateus 25, 31 a 34, e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus falou que haverá um momento em que ele vai separar bodes de ovelhas. À sua direita ficarão as ovelhas, à sua esquerda ficarão os bodes. Essa é uma figura de linguagem falando daqueles que serão ovelhas, que vão seguir a sua voz como pastor. E à esquerda ficarão os bodes, independentes, que podem viver a vida sem o pastor, que são rebeldes contra aquele que poderia estar cuidando deles, bodes. A primeira distinção que é feita na Bíblia, bodes de ovelhas. Para se tornar ovelha de Jesus Cristo, não basta ter nascido num lar cristão. Para ser ovelha de Jesus Cristo, você tem que se entregar a Ele. Dizer: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Por isso que no Salmo 23, Deus é chamado de pastor. Mas não é pastor de bodes,
Bode nem precisa de pastor. O bode sobe sozinho naquelas montanhas, pasta sozinho, se vira. O bode é independente, é rebelde. E quando ele está debaixo de um pastor, se deixar, ele vai dar chifrada num pastor. Mas o salmista Davi, quando diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando do lugar de uma ovelha, não de um bode. Uma ovelha é aquela que reconhece que tem um pastor, que tem um Senhor, que é Deus. Você é bode ou você é ovelha? Você segue a Jesus Cristo como seu pastor? Você confia nele, no suprimento, no sustento, na segurança? Você confia que Deus vai te levar às águas de descanso? Deus vai te levar aos pastos verdejantes? Esse é o privilégio de uma ovelha, ser cuidada por Deus. E o maior privilégio de uma ovelha é saber que mesmo que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela não precisa temer mal algum, porque o pastor está com ela. Mesmo que ela passe pela morte, ela sabe que ela vai descansar no aprisco celestial, no céu com Deus. Essa é a certeza de todo aquele que é ovelha de Jesus. Saber que existe um aprisco eterno para a gente passar a nossa vida toda, nossa eternidade com Deus. Se você ainda não é ovelha, eu te convido, torne-se agora ovelha de Jesus Cristo. Siga o bom pastor, siga Jesus Cristo. Mas a Bíblia não faz apenas distinção entre bodes e ovelhas. Há um outro texto muito interessante nas Escrituras Sagradas, que está em Ezequiel, capítulo 34. Se você puder abrir agora no Antigo Testamento, Ezequiel 34, dos versículos 20 a 23, nós vemos que ali a distinção não é mais entre bodes e ovelhas. Já sabemos que bodes são aqueles que rejeitam o pastoreio de Jesus e ovelhas aqueles que aceitam o pastoreio de Jesus. Mas dentre esses que aceitam o pastoreio de Jesus, há uma divisão e é muito interessante. Muitos de nós não sabemos disso e a Bíblia relata lá em Ezequiel 34, de 20 a 23. Diz assim Ezequiel 34, de 20 a 23. Por isso, o Senhor Deus assim lhes disse: eis que eu mesmo, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto, com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as ovelhas fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Esse texto, Ezequiel 34, fala de algo a mais. O texto de Mateus fala de ovelhas versus bodes. Mas esse texto fala de Ezequiel que há ovelhas e ovelhas. Há ovelhas magras e ovelhas gordas. E as ovelhas magras são valorizadas nesse texto. Mas como valorizar uma ovelha que é magra? Gente, o valor de uma ovelha para aquele que é pastor, para aquele que cuida de ovelhas, quando ele é um pastor, e eu estou falando do pastor efetivo de ovelhas, não é a pele da ovelha, a carne da ovelha. Ele precisa da lã da ovelha. E para a ovelha ter muita lã, não precisa ser gorda. Ela pode ser magra, é até melhor que ela seja magra. Ela tem mais mobilidade. Essa magreza aqui não é uma magreza de uma ovelha anêmica, uma ovelha sem saúde. É uma ovelha versátil, uma ovelha que vai para um lado, vai para o outro, consegue seguir o pastor. O que importa não é se ela é magra, importa que ela tenha lã. Mas a Bíblia fala que há ovelhas que são gordas e ovelhas que são magras. Essas ovelhas gordas, desse texto, seriam aquelas pessoas que seguem a Jesus ou dizem que seguem a Jesus, se parecem com ovelhas, mas estão gordas, estão cheias de gordura, a gordura do mundo, uma gordura que atrapalha não só a ela, mas atrapalha os outros. Mateus, no capítulo 7, versículo 19 e 20, fala desse tipo de ovelha, da ovelha gorda. Mateus 7, 19 e 20. Diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis.
Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A ovelha gorda se parece com ovelha, mas na realidade é alguém que diz Senhor, 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 mas não faz a vontade de Deus. Não dá os frutos do novo nascimento, não dá o fruto do Espírito Santo. É uma ovelha que é gorda, mas nem lã dá. Você é uma ovelha magra ou uma ovelha gorda? Você é aquela ovelha gorda que com os ombros incomoda as ovelhas magras? A ovelha gorda é aquela ovelha que quer tudo para si. Ela engorda porque ela pega o pasto da ovelha magra. Ela engorda porque ela toma toda a área da ovelha magra. Nas igrejas temos muitas ovelhas gordas. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que não cuidam dos outros, querem tudo para si. Aqueles irmãos, aquelas irmãs que só querem enriquecer. Ovelha gorda é aquele que só pensa no próprio umbigo. Ovelha gorda é aquele que só quer ter prosperidade material, mas não quer dividir o que Deus lhe deu. Jesus falou que quando nós cuidássemos dos pequeninos, quando nós cuidássemos dos órfãos e das viúvas, aí sim nós estaríamos sendo ovelhas de verdade. Você tem aproveitado esse tempo de pandemia para cuidar dos outros? Nesse tempo de pandemia, você tem sido uma ovelha gorda ou uma ovelha magra? Há muitas pessoas que estão com as geladeiras abastadas e ficam no conforto das suas casas, dizendo para os outros, não saia, não saia, pode perder o seu trabalho, mas fique dentro de casa, porque é seguro. Para você estar seguro, talvez você more num lugar bem protegido, com porteiro, com a geladeira cheia, mas e aquela pessoa que precisa do seu emprego e está com os filhos em casa, sem poder pagar a creche, com a geladeira vazia? Você se importa com essa pessoa? Você tem se preocupado com os pequeninos? Com as ovelhas magras? Ou você está dando chifrada nas ovelhas magras, dando com o ombro nas ovelhas magras, mostrando uma insensibilidade espiritual? Os 10 mandamentos se resumem em 2 apenas. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o teu coração, e amarás ao próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? O próximo não é aquele que tem a mesma condição socioeconômica que você, que tem a geladeira cheia. O próximo é aquele que é carente. O próximo é aquele que precisa de uma cesta básica. Ter dinheiro, ter posses, ter bom emprego, ter geladeira cheia não é pecado. É muito bom, isso é ótimo. Mas a minha pergunta é, você tem se preocupado com aqueles que são ovelhas magras? Você tem se preocupado com aquele que é carente, que é necessitado? Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes não vão ficar no aprisco e as ovelhas ficarão no aprisco. Mas entre ovelhas, há distinção entre ovelhas e ovelhas. Há ovelhas que são ovelhas magras, que dão lã, seguem a Jesus, mas não ficam retidas pensando só em si mesmo. As ovelhas gordas são aqueles cristãos que parece que esqueceram que a essência do cristianismo é amar o próximo, é ajudar o outro. Se você ainda não é ovelha, se você é bode, se converta hoje, se torne uma ovelha de Jesus, se entregue a Ele, faça uma oração, Deus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor, reconheço que Jesus morreu na cruz por mim e me entrego a Ele, se torne ovelha. E se você é ovelha gorda, se você está vivendo um cristianismo muito egoísta, muito egocentrado, muito preocupado só com si, se torne agora ovelha magra, se torne aquela ovelha que vai se preocupar com os outros, vai fazer a vontade do nosso querido Pai. Se você precisar de ajuda, vai aparecer na tela o número do nosso telefone. Ligue pedindo uma oração, ligue pedindo um conselho. Se você quiser se entregar a Jesus e ainda não sabe como, telefone aí no nosso telefone. E vai ter alguém que vai te orientar a dar esse passo para deixar de ser bode e virar ovelha. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.